triste algumas vezes, nos frustramos com expectativas criadas, mas dessa vez foi. E foi melhor ainda do que a gente esperava, né? O sonho do bicampeonato da Libertadores e o hepta brasileiro tornaram 2019 o melhor ano que a gente já viveu com o Flamengo, e agora a gente vai relembrar um pouquinho como é que foi. A gente começou o ano estreando pela Florida Cup contra o Ajax. O jogo foi para os pênaltis, mas no final o Flamengo levou a melhor. E 2 dias depois o Flamengo se sagrou campeão da Copa Mickey, nosso primeiro título do ano. O Flamengo também estreou no Campeonato Carioca, jogo contra o Bangu, e a gente ganhou por 2-1. E cara, quem não lembra também, no primeiro clássico do ano, Flamengo e Botafogo, lá no Engenhão, a gente começou perdendo o jogo e entrou Bruno Henrique, iluminado. Primeiro jogo dele, estreia pelo Mengão. Cara, ele fez 2 gols virando o jogo pra gente. E assim começou a saga do Rei dos Clássicos, né? Oh, parabéns pra essa galera! E ainda em janeiro, o Flamengo anunciou a contratação do Gabigol e do Arrascaeta, e a gente nem imaginava que no final do ano eles seriam nossos novos ídolos. Fevereiro começou com a maior tragédia e a maior tristeza da história do Flamengo, um incêndio no Ninho do Urubu que levou 10 dos nossos garotos do Ninho e tornou esse o momento mais triste da nossa história, mas desde então a torcida sempre presta homenagem, porque a gente nunca vai esquecer desses meninos, e todo jogo, no minuto 10, a gente canta a música que foi feita em homenagem a eles, e a gente jamais vai esquecer. E a gente espera que tudo que esteja envolvido ainda nesse caso, quase um ano depois, seja resolvido o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Essa nação já vai esquecer. O Flamengo vai jogar, vai sempre com você. E no final de fevereiro a gente teve o primeiro dos 43 gols no ano do Gabigol contra o Americano, ainda pelo Campeonato Carioca no Maracanã. Aquele foi o primeiro gol e a gente nem tinha noção de quantos ainda estariam por vir, né? Em março teve nossa estreia pela Libertadores, começava ali nossa caminhada. Será que dessa vez ia dar certo? Primeiro jogo logo na altitude, 4.000 metros na Bolívia contra o San José. Mas o Flamengo conseguiu sair de campo com a vitória, 1-0, gol de quem? Gol do Gabigol. E o segundo jogo pela Libertadores no Maracanã, Flamengo e LDU, mais uma vitória, 3-1 pro Mengão. E no final de março fomos campeões da Taça Rio, né? O jogo contra o Vasco, o Flamengo jogando apenas com time reserva, e o Arrascaeta, que só o Abel achava que ele era reserva, né? Fez o gol de empate no finalzinho do jogo, levando pros pênaltis. E cara, depois daquilo a gente já sabia qual seria o final, né? Flamengo campeão da Taça Rio. E o primeiro jogo marcante do mês de abril foi pela Libertadores, aquela derrota amarga e desesperadora no Maracanã pro Peñarol, 1-0, e a gente já ficou desesperado, né? Até porque com o nosso histórico até o ano passado, qualquer derrota já era motivo de pavor, mas graças a Deus deu tudo certo no final. Esse é o preço que se paga quando a gente tem a Arrascaeta no banco, todo mundo implora pro cara jogar e o Abel não coloca ele em campo. Depois daquilo as coisas começaram a clarear e dentro do Maracanã pela Libertadores a gente meteu uma goleada histórica, 6-1 sobre o San José, e naquele momento a gente precisava apenas de um pontinho para passar da fase de grupos da Libertadores. E no meio do mês de abril começou a saga final do Campeonato Carioca. Primeiro jogo contra o Vasco, 2-0 Flamengo, com 2 gols do Rei dos Clássicos no Engenhão. E no segundo jogo nada mudou, 2-0 Flamengo de novo, Flamengo Rei do Rio, como sempre foi e como sempre vai ser. E a gente conquistou o 35º, é até difícil falar, título do Campeonato Carioca. Depois do título carioca, a gente voltou ao que realmente interessa. Penúltimo jogo da fase de grupos da Libertadores, Flamengo e LDU fora de casa. E a gente achava que ia começar a relaxar, mas aí o Flamengo veio, deu aquele susto mais uma vez. A gente perdeu e aí a gente foi para a última rodada, ainda precisando daquele pontinho, mas já bateu o desespero porque a gente ia decidir tudo fora de casa.
E no final de abril começou o Campeonato Brasileiro e a primeira vitória, 3-1 sobre o Cruzeiro no Maracanã. Eu acho que ninguém esperava que aquele seria a primeira de muitas vitórias e o primeiro jogo do nosso heptacampeonato, inclusive em cima do Cruzeiro, que acabou sendo rebaixado em 2019. Dia 8 de maio, nosso último jogo pela fase de grupos da Libertadores. Era a nossa última chance de conseguir a classificação. E a gente precisava só de um pontinho, o Flamengo dependendo apenas dele mesmo. Jogo contra o Peñarol, no Uruguai. Cara, jogo sofrido. O Flamengo perdeu tanto gol, mas tanto gol. Terminou 0-0 e a gente conseguiu passar da fase de grupos. Acabou, caralho! Porra! Poesia! Acabou, porra! De luar! Encantamos, nasce uma paixão! Paixão que há de ser para... Em maio também teve a estreia pela Copa do Brasil. Jogo que foi 1-0 em cima do Corinthians com gol do Arão. E no final de maio aconteceu o que todos os rubro-negros tanto esperavam. A demissão do técnico Abel Braga depois de uma vitória sobre o Atlético Paranaense por 3-2 com gol do Rodrigo Caio no finalzinho. Mas, cara, ninguém aguentava mais o Abel. E o jeito de jogar que, cara, não condizia com aquele elenco do Flamengo. A gente sabia que a gente podia muito mais, mas finalmente ele foi demitido. E a gente começou junho passando de fase na Copa do Brasil depois de mais uma vitória sobre o Corinthians, 1-0 no Maracanã, e aí a gente passou para as quartas de final. Ainda em junho a gente teve uma alegria sensacional, que foi a chegada do nosso lateral Rafinha, e olha como a gente esperou por um momento em que a gente pudesse elogiar nossos laterais, porque até então, ó, era penando todo ano com as nossas laterais, mas Rafinha chegou pra mudar essa história. Em julho a gente teve a estreia do Mister, jogo que foi 1-1 pelas quartas de final da Copa do Brasil, lá na Arena da Baixada. Vai, Gabigol! E depois disso foram anunciados nossos novos reforços de peso, Coringa Gerson e o tal zagueiro da segunda divisão da Espanha, Pablo Mari, que chegaram para não sair mais do time titular. E a gente teve o primeiro jogo do Jesus, dessa vez no Maracanã, diante de toda a nação rubro-negra. E não podia ter sido melhor, né? 6-1 sobre o Goiás, cara, com 3 gols do Arrasca, 2 do Gabigol e 1 do Bruno Henrique, nosso trio favorito. E no terceiro jogo do Mister comandando o Flamengo, o time ainda não totalmente encaixado, aconteceu a eliminação da Copa do Brasil no Maracanã. A gente perdeu nos pênaltis, disputa horrorosa de pênaltis do Flamengo. A gente ficou chateado, óbvio, mas bola pra frente, ainda tinha outros campeonatos pra disputar, né? Cara, depois de uma longa negociação pra gente se animar, né, naquele vem e não vem, o Felipe Luiz veio, cara, pra nossa lateral esquerda, acrescentando muita habilidade ali, muita experiência, e, cara, foi ótima a contratação do Felipe. Pra quem ficou falando que não precisava, não sei o que, cara, foi excelente. O Felipe Luiz é um baita jogador. E no final do mês a gente voltou a jogar pela Libertadores, oitavas de final contra o Emelec. Primeiro jogo fora de casa, e, cara, foi um desastre. O Flamengo perdeu por 2-0 e ainda teve a lesão gravíssima do Diego, né? O segundo jogo precisava ser totalmente diferente. O Flamengo tinha que vir jogando totalmente diferente. E, cara, jogaremos juntos e jogamos. O Flamengo entrou com 11 em campo e mais 40 milhões de corações apaixonados torcendo junto. E deu tudo certo, 2-0 no tempo normal com 2 do Gabigol. O Flamengo amassou, mas depois diminuiu o ritmo e o jogo foi para os pênaltis. E depois, né, na última disputa de pênalti, que foi horrorosa, dessa vez foi totalmente diferente. O Flamengo saiu com a melhor, classificado para as quartas de final da Libertadores depois de 9 anos. Agosto começou com um chocolate e uma goleada sobre o nosso freguês e vice-favorito, que é o Vasco, 4-1 em Brasília, com o show do nosso trio maravilhoso de ataque de 2019, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, e
não pode deixar de falar Diego Alves, que foi sensacional e pegou 2 pênaltis no mesmo jogo. E aí chegou o momento que até então seria o jogo mais importante do Flamengo no ano. Flamengo e Internacional no Maracanã pelas quartas de final da Libertadores. E assim, o Flamengo tava iluminado. Acho que eu não tenho nem outra palavra pra dizer, porque a gente jogou muito bem. E mais um show de Bruno Henrique, 2-0 dentro de casa já pra encaminhar a classificação. E pelo Brasileirão, o Flamengo pegou o Ceará fora de casa, jogo que estava valendo a liderança do campeonato. E o Flamengo passeou 3-0 com o golaço do Gabigol, golaço do Pablo Mari, mais uma pintura do Arrascaeta, que foi eleito o gol mais bonito do campeonato e arrancou aplausos até da torcida do Ceará, porque aquele gol ali eu vou ver, rever e não vou acreditar, porque foi lindo. No nosso último compromisso do mês, o segundo jogo das quartas de final da Libertadores contra o Inter fora de casa. E assim, o primeiro tempo do Flamengo foi impecável. Muita gente acha que foi os melhores 45 minutos do Flamengo no ano. Depois de estar perdendo de 1-0, a gente consegue até escutar o Gabigol tá pedindo e o Gabigol empatou. Calou o Beira-Rio e a gente passou para a semifinal depois de 35 anos. A gente teve jogo entre Flamengo e Palmeiras, que muitos falavam que seria um jogo muito difícil, muito competido, mas não foi bem assim, né? O Flamengo amassou, ganhando de 3-0, com 2 gols do nosso artilheiro Gabigol e um do Arrasca. E depois desse jogo teve mais um jogo importante, o líder Flamengo contra o vice-líder Santos. E o Flamengo também levou a melhor, gente. 1-0 com aquele golaço de cobertura do Gabigol. E logo no comecinho de outubro, mas desde depois do jogo contra o Inter, a gente começou a ouvir o Renato Gaúcho falar que o Grêmio tinha o melhor futebol do Brasil, que era o melhor time do Brasil, que com investimento ele também montaria o timaço, mas não foi isso que a gente viu dentro de campo, né? O Flamengo deu um baile ainda no primeiro jogo, apesar do jogo ter sido só 1-1, fizemos 4 gols e tomamos o gol depois do Felipe Luiz ficar caído no campo, mas enfim, o jogo rolou e tomamos o empate no final. E pelo Brasileirão, depois de 40 anos, a gente quebrou um tabu histórico com um time cheio de lesão, com convocação, um time todo desfalcado. E a gente venceu dentro da Arena da Baixada 2-0 o Flamengo. E eu acho que naquele momento todo mundo começou a acreditar demais no título, porque não importava se a gente estava jogando em casa ou fora, o Flamengo ia pra cima, atacava, jogava bonito e fazia o resultado. E aí chegou, acho que o jogo que foi histórico no Maracanã em 2019, o jogo mais importante dos últimos anos, que a torcida viu de perto dentro do Maracanã. 23 de outubro, o que isso lembra a vocês? 5-1. Flamengo 5-0 no Grêmio na semifinal da Libertadores. Todo mundo tava bem confiante pro jogo, mas acho que ninguém esperava um 5-0. E na torcida, quando saiu o terceiro gol, já ficava todo mundo se olhando. No quarto gol, ninguém tava acreditando o que tá acontecendo. No quinto gol, a gente nem comemorava mais, porque não dava pra acreditar. E a gente passou pra final da Libertadores. E aí que no Brasileirão a gente seguiu ganhando os jogos e nesse jogo a gente conquistou mais 3 pontos, mas foram 3 pontos suados contra o CSA no Maracanã. Vitória magrinha, 1-0, o jogo foi complicado, mas esse jogo tá aqui nesse momento pra gente falar da torcida que quebrou mais um recorde, quebrando o próprio recorde. Todo jogo era assim, e nesse jogo a gente fez o jogo de maior público do Campeonato Brasileiro, com mais de 69 mil presentes no Maracanã. E aí chegava novembro, o nosso mês, último jogo antes da tão esperada final. Time poupado, mais um jogo contra o Grêmio, dessa vez pelo Brasileirão, e mais uma vitória do Mengão fora de casa, mais 3 pontos. Cara, depois daí começava oficialmente nervosismo, ansiedade, e teve uma festa incrível no Ninho, no aeroporto, pra mandar
dar boas energias pro time para jogar a final. Dia 23 de novembro, em Lima, no Peru. Pela primeira vez na história, final única da Copa Libertadores da América. 38 anos depois, o Flamengo conseguiu novamente chegar à final. Muitos rubro-negros lá em Lima, né, depois da mudança da sede da final, que seria no Chile, a torcida do Flamengo fazendo o possível e o impossível para estar lá junto com o time. Jogaremos juntos pela Copa até o fim, né? E jogamos, cara. O jogo não podia ter sido diferente, não podia ter sido mais emocionante. Foi perfeito, né? No final das contas, foi perfeito. Diego que entrou no jogo para mudar o jogo. O Diego que tinha se machucado seriamente e voltou antes da data prevista aos gramados. Cara, o que foi aquilo? Empate aos 88 minutos e virada aos 91 minutos. Nos acréscimos, com 2 gols do nosso ídolo, Gabriel Barbosa. E Flamengo bicampeão da Libertadores da América. Vamos virar, meu! Entrar em campo porque a gente já tinha jogado uma rodada antecipada do Brasileirão. O Flamengo foi heptacampeão brasileiro. Vocês têm noção disso, cara? No mesmo final de semana, bi da América e hepta brasileiro. Cara, era só alegria, só festa, muita comemoração. Paramos o Rio de Janeiro com uma recepção histórica pro time, né? Eles estavam no trio elétrico, flamenguistas pela Avenida Presidente Vargas toda. Era muita alegria, cara. A gente merecia essa alegria. E no jogo seguinte, era dia de festa, dia de comemoração, né? Dia de entrega das taças pro time protagonista do ano. E mesmo assim, o Flamengo ainda ganhou de 4-1. Do Brasileirão, maior número de gols, maior saldo de gols, maior número de pontos, maior média de público na nação rubro-negra. E cara, se eu ficasse aqui falando todos os recordes, ia demorar muito, né? Ainda teve o artilheiro Gabigol e o vice-artilheiro Bruno Henrique, que também foi o melhor jogador da Libertadores. Cara, esse Flamengo de 2019 entrou pra história, entrou pra nossa memória e vai ficar pra sempre guardado, cara, aqui no nosso coração, porque foi incrível, foi inesquecível, foi o melhor que eu, pelo menos, já vivi. Dezembro chegou e depois da maior alegria da nossa vida, que foi novembro, a gente ainda tinha compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Depois de uma decisão de não ter torcida visitante no Allianz no jogo contra o Palmeiras, o Flamengo foi lá e deu um show mais uma vez, 3-1. E no mesmo dia teve um outro Flamengo-Palmeiras, dessa vez pelo Brasileiro Sub-20 final. E eu não preciso nem dizer quem ganhou, né? Mais uma vez. E aí chegou o último encontro do Flamengo com a torcida no Maracanã, no Rio de Janeiro. Jogo pelo Brasileirão, um jogo só de festa, a gente não tava mais ligando pra nada naquele momento. E 6-1 em cima do Avaí, mais um jogo de goleada, mais um jogo só pra comemorar e dar força pro time, porque o Mundial tava chegando. O jogo do Mundial, que já era a semifinal, foi contra o Al Hilal. A gente começou perdendo, demos aquele susto, a torcida começou a ficar agoniada, nervosa, mas o segundo tempo foi outra história, o time voltou muito bem, virou 3-1 e ali a passagem estava encaminhada para a final do Mundial de Clubes. E aí foi o dia que chegou o ápice do Flamengo no ano, o ápice, acho que da nossa história. Ninguém imaginava que disputar o Mundial novamente seria contra o mesmo adversário de 1981, Flamengo e Liverpool disputando o título. Esse papo de jogo de igual para igual não é balela, a gente ficou muito satisfeito
de certa forma, com o que o time apresentou. A gente jogou duro, a gente tomou sufoco, a gente não vai aqui dizer que não tomou, mas a gente tomou sufoco, mas terminamos o primeiro tempo, terminamos o segundo, fomos pra prorrogação. E infelizmente eles tiveram mais fôlego, as substituições não deram certo. E o Flamengo perdeu de 1 a 0 com o gol do Firmino. Acabou o jogo, eles não estavam nem comemorando tanto, e a gente que queria tanto esse título pra, assim, ser o ano mais vitorioso da história do Flamengo, mas absolutamente nada apaga o que esse time fez, o que o Jorge Jesus fez, o que o Gabigol, o Bruno Henrique, a Arrascaeta, todos os jogadores fizeram. Então, assim, não tem como reclamar do ano de 2019. A gente ganhou o estadual, a gente ganhou o brasileiro, a gente ganhou a América. A gente ganhou a América de novo. E a gente, nesse momento, só tem a agradecer o Flamengo por ter dado pra gente isso nesse ano, porque foi incrível. E 2020 tá aí. Carioca começando já nesse próximo sábado. E a gente em breve já tem a primeira decisão do ano, né? O primeiro título em disputa, que é Flamengo e Atlético Paranaense em Brasília, dia 16 de fevereiro, disputando a Supercopa do Brasil, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Então vamos com tudo. Se Deus quiser, 2020 vai ser um ano ainda mais vitorioso, com ainda mais glórias e alegrias com esse time. E é isso. Se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se faltou algum momento pra gente falar e qual a expectativa de vocês pra 2020. E vai pra cima deles, Mengo!